Rádio Revista André Luiz. Apresentação: Estela Pavanelli, Adriana Galo e Vanessa Cavalcante. Este é o programa Rádio Revista André Luiz, que começa agora ao vivo pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à nossa programação, sempre feita com muito carinho para vocês aqui, e também a todos, né, da nossa técnica, da nossa produção, que prepara o programa para ir prontinho aí para você do outro lado. Eu, Vanessa Cavalcante, desejo uma ótima quinta-feira a todos e a ela também, Estela Pavanelli, bom dia. Bom dia, Vanessa, bom dia a todos. É sempre com alegria renovada que estamos aqui. E hoje num dia tão gostoso, não é? Gostoso. Tá friozinho, agora já abriu o sol, tá tudo bem. Show! E bom dia aos meninos da técnica, Marcos, Boris, Jefferson, que estão sempre aqui com a gente, né? Colocando a gente no lugar. Bom demais. Bom dia, Adriana Galo, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Bom dia. E você, Vanessa? Tudo bom. Tudo bem, Estela? Bom dia. Bom dia a todo mundo que está aí, antenado, né? Sempre esperando para estar aqui junto com a gente. Bom dia aos nossos amigos, companheiros ali da técnica, que sem eles, como faríamos, não é verdade? Programa. Então é isso, gente. Muito bom estar aqui com vocês novamente. Tudo de bom, né? Estarmos aqui mais uma vez. E hoje temos a pergunta aí para o nosso programa. Qual o significado de adoção segundo a visão espírita? O que você acha sobre esse tema da adoção, né? Liga para nós no 0800 979 5011. Fale com a Verinha, ela atende aí a sua ligação. Você pode falar ao vivo aqui no programa também, ou mandar uma mensagem pelo WhatsApp, mensagem de texto, áudio, vídeo, 99643 3827. Ou você também participa pelo nosso Facebook, que é facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio. Gente, vamos para o nosso tema aqui. O Dia Nacional da Adoção é celebrado anualmente em 25 de maio. Essa data visa promover debates sobre um dos princípios mais importantes do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, o direito da convivência familiar e comunitária com dignidade. Normalmente, durante essa data, algumas organizações, como a Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção, promovem atividades lúdicas e educacionais para conscientizar a população em geral sobre o funcionamento dos processos de adoção em nosso país. Que o Dia Nacional da Adoção ele foi oficializado aqui, né? A partir do Decreto de Lei número 10.447, de 9 de maio de 2002. Essa lei instituiu o 25 de maio como data oficial de celebração do Dia da Adoção no país. Originalmente, o 25 de maio foi declarado o Dia Nacional da Adoção, a nível não oficial, durante o primeiro Encontro Nacional de Associações e Grupos de Apoio à Adoção, em 1996. Agora, por que adotar, né, Adriana? Por que adotar? E por que não, né? Como já dizia a filha da nossa amiga Estela. Por que não adotar, né? Por que que as pessoas adotam? Por que precisamos adotar? De verdade, adotar significa o quê? Trazer para si. Então, quando a gente fala por que adotar uma criança, por que adotar um filho, né? Amar alguém como seu, a gente está dizendo que nós estamos buscando no outro, buscando nessa adoção, uma oportunidade de ser feliz, de fazer feliz alguém. A gente entende também que quando a gente fala de adoção, algumas pessoas pensam, mas não é biológico, eu não tenho o meu sangue, isso, aquilo, aquele outro. Mas pouco importa, não é verdade? E tem algo mais profundo ainda que a gente fala sobre adoção, é que muitos filhos que são ditos adotivos, eles são realmente adotados e amados pelos seus pais. Porém, há tantos filhos biológicos que não são adotados,
O que isso significa, né? Significa que há muitos filhos biológicos que têm têm a mesma consanguinidade, que não foram adotados ou pelo seu pai ou pela sua própria mãe, ou seja, não é tido como seu, não é amado necessariamente como seu próprio filho, tá? Então, por que adotar? Adotar para poder partilhar o amor, né? E se me permite, eu queria colocar aqui em relação ao Evangelho, ligar um pouco a adoção com o Evangelho, naquela passagem do dízimo e do óbolo, quando é dito assim em Gênesis 14, 20. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos em tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. E aí, trazendo para adoção, a gente coloca aqui que a criança adotiva vem nos exigir o óbolo. Ou seja, nós vamos dar a ela aquilo que nos faria falta, vamos dizer assim. Nós vamos partilhar nessa adoção o nosso lar, tudo aquilo que é nosso, o nosso amor, os nossos CDs, os nossos livros, o nosso espaço e, principalmente, nós vamos partilhar com ela o nosso ideal de um mundo melhor. Estela? Então, a gente veio brincando no caminho, né? Eu e a Adriana, eu vim conversando com ela com essa pergunta, né? Por que adotar? E a gente fala, por que não? Não é? Porque adotar é um ato de amor. Não é? É a sua expressão, uma das suas expressões mais puras. Sim. Não é? E importante. Adotar não. Me perdoem pela colocação. Pelo não só. Pelo não só. Adotar não é preencher um vazio. Estou me sentindo tão sozinha. Estou sozinha. É só nós dois aqui, né? Já fizemos tudo como se, assim, já tivesse esgotado todas as minhas vivências. Não tenho nada para fazer, não vou adotar. Como se tivesse esgotado todas as minhas vivências, não tenho nada para fazer, então eu preciso preencher com alguma coisa. Então, alguém vai preencher com isso, com aquilo, eu vou preencher adotando. Não é isso. É um ato de amor na sua mais autêntica demonstração. Né? É a prática do amor. Afeto mesmo, é um laço afetivo muito estreito que você vai ter com aquela criança. Então, por que não adotar? Você pode se expressar, não é, Adriana? Sim. Dessa forma, né, quando você acolhe alguém. E assim, e quem disse que a nossa família é só a consanguínea, não é? O nosso laço familiar é também o espiritual. Principalmente, né? Sim. E quantos familiares nós temos, esse vínculo espiritual que nós temos, quantos espíritos estão em torno de nós, que não são consanguíneos, mas que nós temos essa família espiritual grande, estão do nosso lado e que forma essa nossa família espiritual. E por que não essa criança que às vezes a gente olha e escolhe aquela e quem disse que ela não é da nossa família espiritual? Então, por que não expandir esse nosso amor a essa criança no adotar? Verdade. Não é? Agora, quem pode adotar, Estela? Vou dar uma olhadinha, porque Vamos isso é uma lá. questão legal, né? É uma questão legal. Uma questão legal. Então, vamos lá. Adriana, você me ajuda, porque a Adriana está mais nativa do que eu em relação a isso. Maior de 18 anos, que seja pelo menos 16 anos mais velho do que o adotando. Divorciados ou separados podem conjuntamente, desde que a convivência com a criança tenha se iniciado durante a união conjugal e acordem quanto ao regime de visitas. Então, se começou esse processo antes da separação, antes do divórcio. Agora, avós, irmãos da criança não podem adotar, porque neste caso é um pedido de guarda ou tutela. Então, não cabe o processo de adoção, mas sim de guarda ou tutela. E agora também no Brasil e em mais 24 países existe a adoção homoparental. Então, aquela adoção que é feita por casais do mesmo sexo. Então, nesses casos, no Brasil já pode e em mais outros 24 países também já tem esse tipo de adoção. Que é um avanço muito grande, sabe? Nessa lei da adoção, essa oportunidade desses casais homoafetivos adotarem.
Até porque essas crianças, elas buscam uma família, e não necessariamente uma família tradicional, aquela como a gente conhece. E aquela questão de que muito se falava muito... eu sou desta época, porque como assistente social, às vezes na hora de fazer relatório, já trabalhei com relatório de adoção, antigamente tinha muito essa questão, mas e qual é a referência que a criança vai ter do masculino e do feminino, porque não dá para a gente fechar os olhos e falar que isso não existia, porque existia sim, essa questão que a gente tinha que... Caiu muito por terra isso, esse preconceito acabou. A gente não pode mais ter isso como argumento para não permitir a pessoa adotar. A adoção, isso, a gente não pode ter isso mais. E a gente vê que legalmente isso foi já banido e às vezes a pessoa, na vivência dela, ainda tem esse ranço. É verdade. Né? Isso é muito, muito ruim. Às vezes, quantas crianças que estão aí precisando desse carinho e quantas pessoas têm esse carinho para dar, têm esse afeto para dar e elas estão limitadas por um preconceito, às vezes por uma lei, que graças a Deus não é mais o caso do Brasil, mas está sendo limitado por uma questão tão ínfima, né? É verdade. Adriana? É isso mesmo, né? Muito bem colocado pela Estela, quem pode adotar. Então, qualquer pessoa que tiver interesse, tiver desprendimento e um amor que transborda, né, acima de tudo, além de cumprir as exigências da lei, ela está apta à adoção. E como a Estela colocou anteriormente, não adote se você estiver querendo preencher um vazio seu, porque adotar não é tapar buracos, né? Inclusive, quando você vai fazer a entrevista no fórum, o primeiro contato para você mostrar o seu desejo e se inscrever nessa lista nacional de adoção, você não pode ter como interesse fazer a caridade, porque adotar não é fazer caridade. Assim como quando você está gerando um filho biológico, não é por caridade, né? É por amor, é porque você quer compartilhar, você quer ajudar, você quer ter uma família. Então, a adoção é amor, é querer ter uma família. Se você tem necessidade de fazer caridade, vai trabalhar numa casa de acolhimento para idosos, para crianças, né? Vai fazer um trabalho no centro espírita, na igreja onde você frequenta, né? Porque a adoção é algo mais sério. Filho é para a vida toda, né? Seja biológico ou adotivo. Então, entrando em todos esses méritos legais, essas pessoas que têm todas essas características que a Estela coloca, elas estão aptas, elas podem sim adotar. Ótimo, bem ressaltado quem pode, que até as pessoas têm muitas dúvidas também. Né, se é solteira, eu sou solteira, pode adotar, pode. Mas eu sou pobre. Não, o que a lei vai olhar, né, o que a vara da infância e juventude vai olhar quando fizer uma visita, é a sua real intenção. Pouco importa se você tem um quarto, se você tem uma casa com 20 quartos, não é isso que vai ser avaliado. É o cuidado, né? Como você vai cuidar dessa criança. Né? E lembrando, a Importante. adoção é para toda a família, né? Então, se você tem outros filhos e vai adotar, né? Porque tem pessoas que já têm filhos biológicos e mesmo assim adotam. E o que você tem que fazer? Conversar com a família toda, conversar com os outros filhos, porque aquele que vai entrar no seu lar, ele precisa ser amado por todos. Né? É mais um irmãozinho também, como todos os outros. Todos os demais. A gente tá com um probleminha no Facebook, então nossa transmissão não vai hoje ao vivo por lá. Mas você acompanha aí pelo site tvmundomaior.com.br, rádio, parabólica, aplicativo, todas as outras formas, maneiras. E é bom você ligar para passar sua mensagem, né? Pode falar ao vivo aqui conosco. 0800 979 5011. Queremos saber a sua opinião. Um tema tão importante, só te cortando um pouquinho, um tema tão importante porque muitas pessoas desistem no meio do caminho. Isso que a gente precisa também... Eu acho que falar aqui para as pessoas, porque é muito burocrático. Já melhorou muito a questão da burocracia da adoção aqui no Brasil. Teve um avanço, né? Melhorou muito, muito mesmo, de alguns anos atrás. Sim. Continua burocrático? Continua por conta dos dois lados, da burocracia da lei e da burocracia de quem adota também, porque faz muitas exigências
na escolha do adotado, né? Ah, porque eu quero desse jeito, eu quero daquele jeito. Então, essa burocracia da escolha também colabora para a demora da chegada da criança, né? Então, quanto mais a gente se abrir a possibilidade de aceitar aquela criança, menos demora no processo. Sim. E essa burocracia também é para preservar a criança e para que as técnicas do fórum, elas percebam que o quanto esse casal está realmente empenhado e o quanto ele quer de verdade aquela adoção, porque o número de crianças que são devolvidas ainda é um pouco alto. A Adriana falou uma coisa vindo para cá que eu não tinha pensado. Ela falou assim, e eu achei interessante o que ela me falou. Às vezes o casal fala, mas de novo eu vou ter que ir na entrevista, de novo eu vou precisar ir lá no fórum. E ela me falou uma coisa que eu não tinha pensado por esse lado. Ela falou o seguinte, meu marido falou, eu venho aqui na entrevista, né, o marido dela, quantas vezes for necessário, porque eu teria que ir no médico todo mês fazer o pré-natal. Não teria que fazer todo mês o pré-natal? Então, eu venho aqui no fórum todo mês fazer entrevista para que esse processo continue de adoção. Então, achei muito interessante isso. Essa é a vontade que o casal tem porque a adoção é uma adotar. gestação também. É uma gestação que começa no coração e não na barriga. Achei muito bacana. Ouvinte na linha, Célia de Osasco, vamos acompanhar, né? Tudo bom? Alô? Bom dia, gente. Bom dia. Então, filha, sobre a adoção, eu tenho um filho adotivo que ele vai completar agora em agosto 28 anos. Eu peguei ele com 2 dias. E como Alô? está? Pode falar. Ouvindo. Então, ele tinha 2 dias de vida. Eu peguei ele direto do hospital, porque a mãe não queria, ia deixar no hospital. E eu consegui pegar sem ir, porque agora não tem. Agora vai para as casas, para depois você ficar na fila de adoção. E foi tudo tão rápido. Eu já tinha 4 filhos. Eu não peguei ele para tampar buraco de ninguém. Não peguei ele para alegrar. Aliás, eu já estava mais do que carregada, porque o meu mais velho tinha 15 e a caçula tinha 10. Mas ele veio de um modo assim tão especial que para mim nunca teve diferença. Para o seu irmão também nunca teve diferença, sabe? E até hoje. Ele é assim, cresceu mimado até demais. Eu sempre, né? Mas nunca foi. Às vezes as pessoas falam, ai, você fez isso, você é vitoriosa. Que vitoriosa nada, eu sou uma devedora. Sabe? Então, para mim, ele fala, ai, mãe, obrigada. Eu falei, você não tem que me agradecer, porque quem tem que agradecer eu que tenho que agradecer a ele por tudo que eu aprendi. Aprendi a ter mais paciência, porque ele veio numa época que foi diferente dos outros. Aprender a ter, assim, ter mais amor, porque ele é carinhoso e eu não sou muito carinhosa, sabe? Eu sou o meu modo de amar, assim, é estando junto, é estando presente, é ajudando, assim. Mas eu não sou aquela pessoa melosa que muita gente, as pessoas gostam, né? E ele sabe? E ele vem, ele abraça, mas também ele é muito sincero. Ele tem, assim, o que ele tiver que falar, ele fala, sabe? Então, ele veio para mudar a família, não veio para me fazer favor nenhum. Eu acho que quando a gente adota uma criança, a gente adota não para preencher um espaço, porque a gente adota por amor, sabe? Eu adotei ele por amor, meu coração queria, meu coração sentia, eu sentia dentro de mim que um dia eu ia adotar uma criança. E ele veio, e nunca foi diferente. Graças a Deus os processos foi logo rápido, logo ele passou, demorou uns 6 meses para ele já passar para o meu nome. Aí no dia que ele foi passar para o meu nome, o juiz falou assim, você tem certeza que você quer adotar? Eu falei, quero. Ele falou assim, você sabe que se ele for bom ou se ele for mal, ele vai ser seu filho a vida inteira, né? E continuou sendo meu filho a vida inteira, e o outro não vai ser também? Sim, Verdade, exatamente. Igual, né? Então. Célia, parabéns pela sua atitude. Não tem que me dar parabéns, não. Assim, porque as pessoas falam, ai, parabéns, né? A gente, é mais que obrigação da gente fazer isso. Verdade. Mais que obrigação do ser humano, sabe? Porque acho que Isso é se bonito, né? cada um olhasse, porque tem hora que dá vontade de se pegar essas criancinhas que estão na rua, tá assim, sabe? É que a gente não tem essa condição. Mas eu nunca fui rica, mas também nunca faltou o essencial, sabe? Eu acho que a pessoa se preocupa muito em ter para poder adotar, se preocupa, será que eu vou gostar? Primeiro dia que você pega a criança, você olha assim, aquela expectativa, você olha, você gosta, né? Às vezes você não acha nem tão bonitinho.
No outro dia você acha ele um pouquinho mais bonitinho. No outro dia ele é lindo. É isso mesmo, Sabe? Estela. Porque é o mesmo. mesmo sentimento. É Não um tem exemplo. sentimento nenhum É. e não tem diferença. Porque você sabe como vai ser o seu? Pois Você é. sabe o que ele vai ser? De repente eu posso ter um filho que ele vai ser um ladrão quando crescer. Não é porque eu adotei, aí de repente ele acontece, vai para um caminho ruim. Não, foi porque você adotou. Não, e aqueles que não foram adotados? É verdade. Não, é verdade. mesma, é a mesma coisa. É a não mesma tem coisa. diferença. E eu amo, amo e amo. Gratidão pela sua participação aqui no programa. Muito bom você Obrigada, falando do filha. seu depoimento. Tudo de bom. Para vocês também. Um beijão para todo mundo aí. Valeu, beijo. É beijo. um aprendizado, né? Como é que o espiritismo Pois é. vê essa questão, Adriana? Essa questão dessa Adoção, da esse gente, aprendizado que ela trouxe. Esse aprendizado da Célia, esse depoimento dela ilustrou muito a visão espírita sobre a adoção, né? Quando ela fala que não foi um favor, mas foi uma oportunidade, é assim que a doutrina vê. É uma oportunidade de espíritos que tinham algum laço se reencontrarem. Se não foi possível pelos laços da consanguinidade, será possível pelos laços do amor, né? Então, há sim, aí tem gente que pergunta, mas há uma programação para adoção? Estava programado isso? Sim. Isso, boa pergunta. Né? Estava no planejamento Tava no reencarnatório? Estava. Geralmente, sim. Os laços que os compromissos que nós assumimos na espiritualidade, de estarmos juntos ali, seja por amor ou por desafeto, de estarmos juntos, né? De convivermos mais uma vez para apararmos nossas arestas, para construirmos algumas coisas. No caso de pessoas que já têm filhos e adotam, faltou um, né? Fica aquela sensação, não a sensação de vazio, mas a sensação, como ela falou, não foi para tapar o buraco, mas estava faltando alguém naquela família. E era preciso reencontrar. A adoção também pode ser um replanejamento. Em que sentido? Ah, foi por acaso? Não foi. Mas diante de uma determinada situação, a espiritualidade replanejou aquilo. Por exemplo, diante de um acidente, vamos supor, as crianças ficaram órfãs. Estava programado aquilo? Poderia estar programado aquele acidente ou poderia ter sido algo que aconteceu agora. Porém, nada fica em vão para a espiritualidade. Eles reorganizam. Então, reorganizou, arrumou alguém que precisava de passar por aquela experiência da maternidade, né? De doação de amor. Então, de que maneira você vai fazer isso? Olha, então, eles ajuntam as pessoas que precisam vivenciar aquela experiência, seja para o adotante, seja, né, para quem está adotando, ou seja, para quem está sendo adotado. E, assim, é uma oportunidade bendita. Só para ilustrar um pouquinho, quando eu adotei meu primeiro filho, uma pessoa que era espírita falou assim para mim, como que você vai adotar uma criança e você vai interferir, você como espírita, você está interferindo no livre-arbítrio dele, no que ele tinha que passar. No planejamento. No planejamento. Dele, né? Ela entendia que eu adotando estava tirando aquela criança do planejamento dela, né? Que ela tinha que passar por isso e ficar lá. Será? As coisas não são assim. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente estuda na doutrina para não levar a situação ao pé da letra. E quem diz que não estava no planejamento dela e no meu, a gente reencontrar. Vocês se encontrarem. Não é verdade? Você tomou essa decisão Não por é? qual motivo? Você não pode ter Isso, filhos isso. biológicos? Não, O que foi? não posso ter filhos biológicos. Aí você... Mas já estava na nossa decisão, tanto minha como do meu marido, de que De qualquer a forma. gente adotaria. Antes da gente casar, a gente já tinha admitido que nós iríamos adotar um filho, independente. Então, não, a gente pode falar dessa forma que o Espiritismo nos explica também, né? Tá no Lógico. planejamento. Lógico. E foi o que a Adriana falou. Quem disse que não era no planejamento do menino, né, ser encontrado por um afeto Sim. ou por um desafeto do passado? Exatamente. Porque os meninos dela podem ter sido afetos ou desafetos do passado dela que não vieram de forma biológica por algum motivo. Porque a gente não sabe, de forma biológica, talvez o laço afetivo não fosse tão grande Verdade. como é agora. Verdade. Não é? É que a nossa As- visão limitada. A gente Às tem que entender vezes, como quantos oportunidade. Quantos filhos que vêm de forma biológica e tem uma aversão tão grande pelo pai e pela mãe?
Nós acho que comentamos isso no programa passado. Sim. Às vezes, o filho, e no Livro dos Espíritos tem uma questão que fala sobre isso. Às vezes, o filho biológico, ele tem uma aversão tão grande pela mãe ou pelo pai, porque vem as reminiscências do passado, E ele a não mãe sabe pelo bem filho, por quê, né? e A a gente mãe falou pelo aquela filho. questão da depressão, Isso. muitas vezes é isso. Isso. Então, às vezes é tão grande essa questão energética entre os dois por conta de desafetos do passado, coisas que tiveram no passado, que às vezes não era para ser dessa forma, não era para ser biológico, porque eles não poderiam ter de novo essa antipatia. Sim. Então, de que forma que a espiritualidade resolveu essa questão Na adoção. do desafeto? Através da adoção. Por quê? Vieram por outra pessoa, biologicamente, tiveram lá a fase do nascer, do passar. Num determinado momento encontraram, estou dando exemplo da Adriana, não estou dizendo que é esta a questão dela, mas num determinado momento encontraram a Adriana onde a energia, aquela reminiscência do passado já se acomodou e se encontraram por laços afetivos. É Né? mesmo. Para continuar daí a evolução dos dois. Duas partes, Não né? é? O Então a gente amor. tem que pensar desse lado Realmente, também. muito bom. Bom dia, Vanessa. Sou a Ayrton de Rolinha, de Moura, e está participando aqui conosco pelo WhatsApp. Então, nossa gratidão. O que ele diz, né? A reportagem aconteceu, uma reportagem em Cuiabá, e me parece que foi essa semana, né? Ontem, conforme o tema do programa, ele é de Rondônia. E o que diz aqui que eu abri? Crianças em desfile para serem adotadas. O que pode acontecer com elas? Vou trazer aqui para o nosso programa. Em parceria com a Comissão de Infância e Juventude, Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Mato Grosso, levou crianças e adolescentes de 4 a 17 anos que buscam família adotiva para desfilar no Pantanal Shopping. A iniciativa chocou psicólogos. O evento de nome Adoção na Passarela realizou sua segunda edição na noite de terça, 21. Por lá, as crianças que esperam adoção foram maquiadas e produzidas para serem apreciadas ao público presente no shopping. E tem muitas coisas que fala aqui, aí ele diz que um advogado, Eduardo Marrom, pediu desculpas, né? E comparou o desfile a uma feira de escravos frequentada por latifundiários em busca de trabalhadores, os quais avaliavam pelo porte e pelos dentes. O que você acha sobre isso, Adriana? Isso aí é expor demais a criança, né? Eu soube dessa reportagem, não li ainda, não fui atrás, porque saiu, acho que foi ontem. Ela é recente. Eu tinha visto só também só o título, né? Isso, também. Agora que eu vi mais. Eu vi o título e não manchete. tive a oportunidade de lê-la na íntegra. Né? Inclusive, ontem eu estava em uma reunião com o pessoal lá de uma casa de acolhimento que a gente trabalha e as psicólogas de lá levantaram isso, mas a gente não pesquisou. Existe um programa que se chama Adote um Boa Noite. Esse programa é para crianças, para adolescentes que já são considerados meio que não tem expectativa nenhuma de adoção, que é a partir de uns... Esses adolescentes têm de 15 a 17 anos, né? Então, Adote um Boa Noite, onde se fala da criança, a criança conversa, tal. Isso é autorizado pelo Ministério Público, pela Vara da Infância e da Juventude. Esse ato, sem eu ler na íntegra, né? Diante do que a gente conhece, do que a gente busca, do que a gente estuda, tanto em relação à adoção quanto ao espiritismo, né? E eu achei interessante a comparação que ele fala da feira de escravos. Né? É bem isso mesmo, né? Qual foi, talvez... A intenção não tenha sido essa. Tenha sido boa, no sentido de que as crianças na passarela, no sentido de mostrar para a sociedade que aquelas crianças querem e precisam de uma família. Mas quando você coloca num shopping, quando você maqueia, quando você faz um desfile, você está mostrando algo irreal. Né? Você está dando uma expectativa para aquelas crianças que é muito fora da realidade. Para aquelas pessoas que estão ali, que de repente se encantou pela criança número 5, que eu não sei como é que eles apresentam aquilo, e vai ver no dia a dia aquela criança não é isso. Aquela criança não é aquela modelo que tá ali desfilando. Ela tem todo um histórico, ela tem toda uma vivência de abandono, de rejeição, sabe? E ela tem vários conflitos dentro dela,
que a adoção não pode ser assim, não pode ser um ato repentino, não pode ser, eu vi, como no shopping você olha na vitrine, você vai lá e compra roupa. Então, ali tá meio que vendendo. Como se fosse um manequim que tá ali. Manequim, eu vou comprar aquela roupa. Gente, não é assim. E eu também vejo o lado da criança. Imagina essa criança nessa situação e aí, depois de 5 minutos ali, ela tem que voltar para o abrigo, não é? Então, ela viveu momentos de ilusão ao ser produzida, né? Ali ela viveu momentos de ilusão, aí daqui a pouco, olha, toma banho, tira tudo, tira essa roupa, tira essa maquiagem, volta para lá. E aí? O que passou na cabeça dessas crianças? Um dos tópicos aqui diz, a exposição pode ser traumática. Sim, pode. Sim, até porque você ilude a criança. Ela passa por uns momentos ali de ilusão. E outra coisa, a gente trabalha numa casa de acolhimento lá em Osasco e a gente fala muito para os nossos acolhidos lá que a adoção ou o laço, né, que você tem que ter com outra pessoa não é pela beleza e não é pelo que a pessoa tem. Mas pelo que a pessoa é. E a capacidade que elas têm de amar um pai e uma mãe, e a capacidade que esse pai e mãe tem de amar aquela criança como sua, apesar de todos os defeitos que ela tem. Não, os apesar do cabelo crespo, do cabelo liso, né? E quando você coloca essa criança na passarela, ela pode entender o seguinte: eu não fui adotada porque eu não era tão linda quanto a fulana. Ou também os pais vão chegar em casa, adotei lá no shopping, tava tão bonitinha, aqui não é a mesma coisa. Gente, aí você vai trocar, né? Aí você chega e vai trocar, olha, essa roupa não ficou boa em mim, eu vou lá trocar. E a competição, né? Tá ali já pondo a criança, expondo a criança a uma competição com a outra. Gente, tem encontro com a cultura este final de semana. A presença do palestrante Adriano Pires, apresentando o tema SOS Vida, desenvolvendo os tópicos pais, filhos e mídias sociais. Violência, sofrimento mental e suicídio entre adolescentes. Contribuições da doutrina espírita frente a esses desafios do nosso século. Todos estão convidados, 25 de maio, 7h30 da noite na Unidade de Santana, 26 de maio, 5h30 da tarde na Unidade Vila Galvão. Abertura musical com o Coral Lírios, em Santana é na Rua Duarte de Azevedo 691, pertinho do metrô Santana, e na Vila Galvão, Rua Vicente Melo 878, que é próximo à entrada da rodovia Fernão Dias para Guarulhos. É um evento gratuito e aí todos convidados. Que bom, né? Falar sobre SOS Vida, hein? E o tema é sensacional numa época em que nós estamos tendo muito problemas com adolescentes, muito problemas com adolescentes e mídias sociais. Então, o SOS Vida estão todos convidados, mães de adolescentes, adolescentes, avós. Então, é um tema muito bacana, eu acho que é importante. Muito. Esperamos todos sábado à noite em Santana, domingo à tardinha na Vila Galvão, porque é um tema, eu acho, muito apropriado e quem estiver nos ouvindo, nos vendo, se puder estar numa dessas unidades doutrinárias, nós aguardamos para conversar sobre esse tema que é bem bacana. Muito atual. Muito atual. Nossa, convidados. Excelente, não percam. Então, já que a gente está falando desses desfiles aqui, das crianças serem adotadas, então, essa maneira não é tão legal, né? O que seria bom fazer, então, já para as pessoas se alertarem que essas crianças estão precisando de família, Adriana? O que fazer, né? É só a gente interiorizar o quanto... Ai, desculpa, gente. Imagina. O quanto uma família é importante para nós, né? O quanto é importante você ter um laço familiar, você ser acolhida, você ter um lugar para voltar, você ter uma individualidade, você ter um quarto que seja seu, ou, ainda que você divida com seus irmãos, mas você tem o seu lar, que você não compartilha com outros estranhos, né? Essas crianças que vão para casas de acolhimento, não que as casas não sejam boas, elas agradecem, a gente ensina que elas devem agradecer aquele lugar que elas estão, pois existem pessoas que vivem numa situação ainda pior que a delas, né? Que estão pelas ruas e tudo mais. Porém, por melhor que seja a casa de acolhimento onde ela vive, falta ali um afeto específico, né? Ela precisa de um lugar onde ela não seja um número, né? Onde ela não seja um número de um processo. Ela precisa de um lugar onde ela tenha o vínculo um espaço, mesmo, um vínculo. Né? Ela tenha um amor que seja para ela, né? Ela possa chorar, ela possa ter a oportunidade de deitar quando ela precisa,
que, por melhor que seja a casa de acolhimento, ela tem horários, né? Horários muito diferentes do que é numa família. Porque não dá para você tratar aquelas crianças como você trata os seus na sua casa. Então, o despertar para a adoção, primeiro, tem que nascer de dentro de você, né? Não pode ser algo que você queira suprir, né? Não pode ser algo que você... eu preciso fazer uma caridade, né? Eu preciso ficar bem na fita, vamos dizer assim. Não é verdade. isso. Tá bonitinho ali, eu vou adotar porque é bonitinha. É mais pela criança do que propriamente pela mãe. Embora seja o conjunto. Seja o conjunto, né? Mas é igual filho. Mesmo de você... Qualquer filho que você tenha... como que eu posso dizer... Preferência, especial não? ou não, normal ou não, é para ele. Porque às vezes a gente fala assim, eu tenho um filho especial, eu vou me dedicar a ele. Não, você está se dedicando ao outro que não é especial também. Né? Porque senão um fica com ciúmes, o outro não. Dedicação de mãe é igual para todos. Para todos eles. Esses que a Adriana falou, a diferença deles estarem no abrigo ou numa casa, é a individualidade. Por mais que o abrigo atenda, ela está atendendo uma coletividade. Em casa, por mais que ele tenha disciplina, não é porque ele vai para casa que ele vai ser... faz o que você quer. Não, vai ter uma disciplina. Mas mesmo dentro dessa disciplina, ele vai ser individualizado. Mesmo com 4 filhos, ele vai ser individualizado. Né? Eu acho que é essa a diferença. Né? Que envolve o afeto. É a individualização. Ótimo. E para você entender e para despertar o interesse das pessoas pela adoção, a adoção precisa ser falada, como a gente falou sobre a depressão, né? Tem que ser falado, a gente não pode simplesmente esconder. E a adoção precisa ser falado, precisa ser mais estudado, né? Porque as pessoas precisam tirar alguns resquícios do passado. As pessoas precisam se despir dos preconceitos, do tabu e de tudo mais. A gente só faz isso com um conhecimento. A gente precisa conhecer, precisa estudar. Por que é burocrático? Por que é desse jeito? Vamos pesquisar, vamos estudar, vamos nos informar. É importante isso. Importantíssimo. Agora, por que os filhos adotivos acabam se parecendo com os pais? Então... E tem uns biológicos que não você fala... Se eu tivesse que perguntar de quem é esse menino, eu jamais diria que é seu. Não é? Parece que é filho do outro, mas não é seu. Olha, Vanessa, a convivência, o estar junto, vai aquela questão mesmo de simpatia, não é simpatia que eu quero dizer, mas... Vai assimilar, tem até assimilação fluídica que vai dando você está convivendo, ambiente, né? você vai pegando aquele jeito tem uma psicóloga que eu li pesquisando isso, que ela disse que até você pegando o jeito um do outro, você pegando o trejeito, até a musculatura facial vai se moldando a do outro. Porque você... meu pai faz assim, eu também faço, com os olhos, as manias, né? Então, até a musculatura física vai se moldando ao do pai. E a criança, na convivência com o pai e com a mãe, ela vai se moldando, né? Então, eu acho que não é que ela se torna fisicamente parecida, mas às vezes você olha o jeito de um, o jeito de outro, você fala, nossa, você se parece mesmo, né? Parece um filho biológico, porque a convivência diária, o amor que envolve, a energia que envolve os dois, eles vão se parecendo, né? Eu acho que é bem por esse lado essa questão. Eu já vi casos de adotivos que a mãe falava assim, não, para mim, esse menino era dele, ele levou pro abrigo pra gente adotar, porque é idêntico, né? Quando chegou lá, ele escolheu aquele, só poderia... já era dele. Mas é engraçado que a referência é sempre do pai, né? Aí a mãe fala assim, eu vou fazer DNA dessa criança, porque... É interessante, legal. Né? Mas é incrível, gente. Só o amor e a espiritualidade explica, né? Nós somos uma família espiritual. Aquilo que a gente falou de desafetos e afetos do passado, né? Essa energia, ela vem vindo.
né? Essa energia entre eles. São né? espíritos afins. Essa afinidade, ela vem vindo. Não é por acaso. Não é por acaso. Qual a diferença, então, entre filho biológico e filho adotivo, né? O que fazer para que haja uma boa convivência entre eles, Adriana? Bom, a diferença entre o biológico e o adotivo é que um nasceu da barriga e outro do coração. É a única diferença, né? Agora, para melhorar e para fazer com que essa convivência fique cada vez melhor, é a educação, né? É a experiência e a vivência, o que os pais fazem em relação a lidar com eles dois. Quando a gente falou que na adoção toda a família tem que participar, então, antes de adotar, você tem que falar com o seu biológico. Só que tem biológico que vem depois. Né? Tem casos que adotam, ele não pode ter filho, não sei o quê, adota, depois de meses, a mãe engravida. Conheço pessoas que parecem gêmeos, Muitas. têm quase a mesma idade. O caso do Silvio Santos, né? Ele adotou uma filha e depois teve um Depois teve, outro. E aí, assim, não tem diferença, né? Não tem diferença. E para que haja uma boa convivência, a gente tem que tratá-los de maneira igual, respeitando as suas diferenças. Porque o tratar igual não é fazer exatamente a mesma coisa. O tratar igual é dar para cada um dos filhos o que aquele filho precisa naquele momento. E isso independente de se o filho é biológico ou se é adotivo, né? Então, vai depender muito de nós, pais. Porém, há desavença entre irmãos que independe, né? Não importa se ele seja adotivo ou biológico, tem irmãos que têm desavença intrínseca, que a espiritualidade nos mostra que isso só pode ser explicado com vidas passadas. Não tem outra explicação. Não tem outra explicação, né? É só amor de mãe, de pai, para estar ali sempre interferindo e melhorando aquela relação. Estela? Então, qual a diferença de filho biológico e filho adotivo, né? A diferença é antes da adoção. Depois da adoção, não tem diferença. Nenhuma. Os dois são filhos para a vida toda. Legalmente, tem os mesmos direitos, né? Ponto. Adotou, Vanessa, ouvintes, a nossa ouvinte que falou agora há pouco, que A deu aquele Célia relato. falou super bem. Adotou é filho. Não tem que falar, esse é meu filho biológico, esse é meu filho adotivo. São meus filhos. Quem são? São meus filhos. Então, a diferença é antes da adoção. Então, eu tenho esse filho aqui, que nasceu de mim, aquele lá está no abrigo, aquele lá... Adotou, acabou. São meus filhos, então não tem diferença. Não tem diferença para a lei, muito menos para o amor que eu vou ter por eles, se eu fui e eu escolhi. Então, qual a diferença? Nenhuma. Educação, amor, tudo a mesma medida, hein? Perfeito. São Muito meus bom filhos, mesmo. não tem que falar nada, Verdade. né? Pronto. Qual é o momento, então, adequado para contar para a criança que ela é adotiva, né? E como que o espiritismo pode ajudar, né? Nessa abordagem, Estela? Eu acho que, como tudo, eu acho que a melhor hora é a hora que a criança pergunta, né? Sempre a gente é orientado por psicólogos assim, fale para a criança aquilo que ela pergunta. Então, a melhor hora é a hora que ela pergunta. Emmanuel diz que a melhor hora é sempre a mais cedo. Quanto mais cedo você falar para a criança, melhor. Porque se você deixar para falar para ela com 30 anos, 20 anos, ela vai pensar, nossa, eu vivi todo esse tempo uma ilusão, vamos dizer assim, uma mentira, você não me contou. Então, quanto mais cedo, melhor. A partir do momento que ela tiver maturidade para entender do assunto, e você, mãe, tiver maturidade para contar, porque não adianta também você contar e falar assim, olha, eu vou contar uma coisa para você, mas é isso, e falar mal da mãe biológica. Então, você não tem maturidade para falar sobre o assunto. Então, a partir do momento que você tiver maturidade para explicar de uma forma racional e sem nenhum tipo de envolvimento preconceituoso com aquela informação, e o seu filho tiver maturidade de entender o que você vai explicar, é a hora certa. Quanto mais cedo, melhor, para que ele não viva um tempo muito prolongado e depois fala, nossa, todo esse tempo eu vivenciei uma coisa que não era minha.
aquelas coisas que a gente sabe que provavelmente ele vai falar. A gente pode falar mais um pouquinho até no próximo programa, porque tem um recado aqui muito legal. Aí a gente começa falando e entra no tema. O Jorge, que diz que é pai adotivo de um filho de 4 anos. Jorge, obrigada pela participação. Obrigada a todos, né? A gente começa depois falando mais um pouquinho, tá bom? Tá bom. Vamos adotar uns minutinhos pro programa. Muito bom, né? Obrigada, Muito Adriana. bom. Eu que agradeço. Um beijo grande a todos vocês. Uma excelente semana. Obrigada, Um beijo a todos. Até o próximo programa. Você continua na sintonia da Rede Boa Nova de Rádio e da TV Mundo Maior. Até o próximo programa. Gente, foi muito rápido. Termina aqui Rádio Revista André Luiz.